ser Deus na sua vida. Deixa Deus, sabe, ir à sua frente. Tem hora que nas nossas vidas nós precisamos permitir que Deus haja com muita liberdade, para que possamos ver a resposta das nossas orações sendo respondidas dentro do tempo de Deus, amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías 55, nós vamos trabalhar uma temática muito básica, desteologizada, sem problema nenhum, direta, mensagem direta para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu nunca perco uma viagem. Não podemos perder. Eu não sei quantos de vocês aqui já prepararam a mala, já pagaram uma passagem, às vezes pela internet, é muito barato, você consegue fazer uma compra, às vezes num pacote bem barato, e você marca aquela viagem, você produz aquela situação toda, você arruma as suas malas, você prepara-se psicologicamente, fisicamente, tudo envolvido, e você parte para o aeroporto com as suas malas, com aquele sonho de viajar, de descansar. E aí quando você chega no aeroporto feliz para tirar o seu bilhete, para fazer o check-in, quando você não faz pelo computador, se você tivesse feito pelo computador, não passaria pelo que eu vou dizer. Quando você chega lá na hora e a menina diz: olha, a sua passagem está cancelada. Sua viagem foi cancelada e ela só vai poder acontecer daqui uns 2, 3 dias. Como você se sentiria? Não, vamos dialogar rapidamente. Como você se sentiria? Você projetou, você se preparou e você foi para o ponto, feliz de que você iria embarcar naquele avião para o seu sonho, seja ela qual for a geografia final. Mas o fato é que você descobriu ao chegar naquele check-in que a sua passagem foi cancelada por motivos de força maior, e eles não explicam. E remarcaram a sua viagem para uns 3 dias a mais. Eu vou piorar aqui as condições para um mês depois. Você está de férias. Enfim, muitos entrariam na justiça para resolver o problema mais rápido. Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. E se você chegasse diante de Deus, se chegasse o dia do Senhor, para você ou para todos nós coletivamente, e quando você chegasse diante de Jesus, olhasse nos olhos de Jesus com as suas malas prontas e ele dissesse para você: o teu lugar não é aqui, o que você diria para Deus? Então pense nisso, nós não podemos perder a viagem. Nós temos que estar bem aparelhado para essa viagem que vamos fazer a qualquer momento. O fato é que, independente da era que nós estamos vivendo, independente da evolução do pensamento, não importa a forma de você entender isso, nós vamos fazer uma viagem a qualquer momento e você não pode perder essa viagem, amém? De nada adiantaria estarmos aqui se no dia do Senhor nós não estivermos lá. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho e os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém, igreja? Você está certo de que você pode fazer uma viagem esta noite? Você tem a convicção de que se o Senhor te chamar esta noite para fazer uma viagem até Ele, você vai entrar, você não vai perder a sua viagem. Nós precisamos refletir no tempo de hoje, amados, e isso é muito importante. Eu vou dividir rápido com os irmãos 3 coisas importantes dentro desse texto, para que possamos daqui a pouco partirmos em viagem para os nossos lares. E ao chegar lá, você que é um vascaíno sempre vai estar alegre, porque a notícia boa sempre vem ao amanhecer. Enfim, você que é flamenguista também, não fique triste com isso, ok? A viagem não pode ser perdida. Existem algumas pessoas que Isaías pressupõe, dentro de uma alocação escatológica aqui, de que pessoas iriam perder a sua viagem. Isaías está pedindo para que o povo busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele estiver perto. Ele diz: olha,
Mas a condição é essa: o ímpio tem que deixar o seu caminho, o homem tem que abandonar o seu pecado, para que ele possa se voltar para o Senhor. Porque enquanto ele estiver vivendo caminhos traiçoeiros desse mundo, a sua viagem pode ser cancelada a qualquer momento e você não chegar naquele destino que você pensou ir, ou está projetando ir. Não perca a sua viagem. Eu vou dizer aqui 3 tipos de pessoas que perderam e perdem a sua viagem dentro da estrutura bíblica. O primeiro tipo de pessoas que perdem a viagem são pessoas que tentam fugir de Deus. Pessoas que tentam fugir de Deus perdem a sua viagem. E nós temos aqui uma estrutura maravilhosa no livro de Gênesis capítulo 3, versículo de número 7 ao número 10, você vai encontrar Adão, um homem de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, com todos os dotes divinos, com tudo que ele poderia ter e muito mais. Mas a Bíblia diz que ele, tentando fugir de Deus, se escondeu atrás de uma árvore. Não adianta tentar se esconder de Deus, é viagem perdida. Deus conhece todas as coisas. Eu penso às vezes o porquê que Adão procurou se esconder atrás de uma árvore, sendo Deus o criador daquele jardim, conhecia milimetricamente a geografia daquele jardim, e ele se esconde atrás de uma árvore. Deus é Deus. Não há como nós nos escondermos, fugir da presença do Senhor e nos esconder, porque Deus conhece todas as coisas. Ele é Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que os olhos dele são como chamas de fogo, enxerga até no escuro. Deus sabe de todas as coisas, milimetricamente. Então tentar se esconder de Deus é perder viagem. Você percebe que essa ideia de se viajar é uma ideia pré-concebida. Você estrutura a sua viagem, você escolhe o seu destino, você delimita tudo para aquela viagem. Quero dizer para você uma coisa importante, amado irmão, que você já sabe. Você não escolheu a sua família para nascer, nem a sua etnia, nem o seu bairro. Simplesmente você entrou nesse mundo, amém? Todos nós. Isso é um bem comum a todos nós. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem é você? A Bíblia me diz, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes de tu entrares no ventre da tua mãe eu já te conhecia. Quem é você? Deus falando. Deus conhece você antes de você entrar no ventre da sua mãe. Quem é você? Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o porquê que você está triste, abatido. Deus sabe o porquê que você não consegue tomar uma atitude diante da sua palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, ela estimula você e você não consegue. Pessoas que tentam fugir da presença de Deus perderam a viagem. Você quer ver uma coisa interessante? Eu lembro aqui de Jonas. Quem não conhece Jonas? Quantos Jonas nós conhecemos, amados irmãos, que Deus levantou e deu uma missão, e colocou ele numa direção, e deu a ele a sua ordenação, e ele lutou contra Deus e tentou fugir da presença de Deus. Fez uma viagem para o outro lado. E a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, passou uma grande tribulação, até ser cuspido, porque até o peixe teve nojo dele. Tentar fugir da presença de Deus, tentar fugir de Deus, é viagem perdida. Não adianta nenhum de nós que aqui estamos tentar fugir de Deus, criar árvores, criar cavernas, porque Ele não aceita nenhum argumento humano, e Deus não está trabalhando
com cronologia humana, Deus não trabalha com um cronograma humano. Deus é Deus, Ele faz a hora que Ele deve fazer. Saia detrás das árvores. Não adianta se esconder de Deus. Mas é interessante que pensemos nisso, porque segundo tipo de pessoa dentro da igreja e fora da igreja, só que existe no mundo que pode perder uma viagem, são pessoas que não creem na palavra de Deus. Pessoas que não creem na palavra de Deus são pessoas que estão perdendo viagem. Isso me remonta a Lucas capítulo de número 24, versículo de número 25, quando os 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando triste para sua cidadezinha, vindo de Jerusalém, acabados com tudo, a Bíblia diz que Jesus pregou uma peça àqueles homens. A Bíblia diz que Jesus, de uma forma incógnita, esconde a sua identidade para dar um susto naqueles discípulos. E a Bíblia grafa que eles eram discípulos. Matetés do grego é aquele que segue de perto. Não era qualquer pessoa. Era gente que conhecia a palavra. Era gente que viu Jesus fazer milagre. Era gente que andava com Jesus. Era gente que viu gente ser curada. Talvez tenha visto até Lázaro morto 4 dias ser ressurreto. Estavam tristes porque não creram na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ia andando do lado deles. Lucas capítulo 24, versículo de número 25. Vem comigo, rapidamente. Tentar fugir da presença de Deus é tempo perdido. 24, 25 de Lucas diz assim, de fato, 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo dado graça, partiu e deu. E depois vocês vão perceber que após a oração de Jesus, após de serem chamados à atenção, eles vão reconhecer Jesus, mas imediatamente diz a Bíblia que Jesus sumiu da frente deles, desapareceu. Chamou a atenção de nécios, pessoas tardias, pessoas que conhecem a palavra, teorizam a palavra, cantam a palavra, pregam a palavra, mas na hora de praticar, na hora de viver essa palavra, não creem. Talvez você esteja passando por uma luta, uma enfermidade que vai te levar à morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê de todo o coração, o médico dos médicos te cura. Na hora de crer é que é o problema. Nosso problema é um problema de fé. Foi cantado, basta crer. Se eu gosto desse CD do Adriano, todo dia eu escuto isso, basta crer. Foram envergonhados quando Jesus sai, que some da frente dele, lá no versículo 33. Aí eles se levantam e voltam para Jerusalém. Querido, Jesus estava do lado deles, caminhando com eles, e eles não reconheceram Jesus. Eu quero dizer para você que eles perderam a viagem por não crerem. Jesus estava do lado dele. Depois caminharam sozinhos, voltaram correndo para Jerusalém para dizer que era Jesus. Não adianta, já tinha perdido a viagem. Quantas pessoas perdem a viagem porque não creem na palavra, ou creem da sua própria forma? Quando Jesus ora, é reconhecido. Uma pergunta, eu quero abrir um parênteses aqui para você que conhece Jesus, para você que já aceitou Jesus, para você que já é batizado, para você que já vive no Evangelho há bastante tempo. Quando você, ou como você é reconhecido pelas pessoas lá fora? As pessoas reconheceram Jesus pela oração. Quando ele abençoou o pão, é ele, aí ele sumiu. Mas você é reconhecido de que forma como cristão nesse mundo de hoje? Será que quando as pessoas passam e veem você e dizem: olha, é verdadeiramente um crente? Será que você tem orado por aqueles que estão necessitando de uma palavra? Será que você é reconhecido como você é reconhecido como crente nesse mundo? Pessoas perdem a viagem porque não creem na palavra de Deus, porque não tem crido na palavra de Deus. Jesus vai
voltar para arrebatar a sua igreja, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E não importa as circunstâncias das suas vidas, simplesmente elas creem no nome de Jesus. Se a gente fosse enumerar aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, daria uma vigília. Tantos que perderam a viagem por não crerem na Bíblia. Você deve estar aí com a sua lista. Outros devem estar com outra lista. Jesus gritou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas procuram buscar atalhos no mundo. Vejam bem, você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, que Ele é o único que pode salvar você. Você sabe o que Ele é, e ainda assim você está procurando atalho no mundo. Você está procurando. Tem gente, meu querido e amado, talvez não seja mais a realidade de vocês, mas tem gente que saía daqui ou sai daqui, ainda sai em carreatas e vão lá para Aparecida e sobe a escadaria da Penha de Júnior procurando Jesus e não vai achar. A Bíblia diz: quando disserem ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis. Tem gente procurando Jesus em tudo que é parte, em tudo que é forma, em toda religião. Estão procurando errado. O próprio Filipe estava do lado de Jesus, discípulo de Jesus. Senhor, mostra-nos Deus e isso nos basta. Aí, Filipe, há quanto tempo eu estou contigo, rapaz? Olha, a lista vai crescendo. É uma lista que vai crescendo de pessoas que vão perder a viagem porque não creem na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim para nós: olha, eu tenho o poder de perdoar todo o pecado, mas ainda assim a igreja de Jesus hoje quer viver em pecado. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Pena que o tempo não me permite abrir. Um tempo em que a velha heresia do Novo Testamento está aqui de novo com uma roupagem nova chamada gnosticismo. O que é isso, pastor? É mais ou menos assim: o que o teu corpo faz, a alma perdoa. Pode pecar. Rapaz, eu escutei isso no debate onde Adriano vai semana que vem apresentar o CD dele. Não, olha só, o que é ensinado lá é o seguinte: o crente pode viver a vida que quiser, ele vai ser salvo. Porque Deus perdoa, no final Deus perdoa. E eu vejo uma carta de Apocalipse, capítulo 22, falei pela manhã hoje, 11. Aquele que é sujo, olha como é irônico o nosso Deus. Ele não está nem aí, rapaz. Se você crê, se você não crê, Ele não está nem aí. Ele é Deus. E as palavras dele vão se cumprir diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou ainda não é, se você precisa nesta noite fazer um concerto com o teu Deus, porque aqueles que não creem na palavra de Deus vão perder a viagem. Pessoas que estão há anos, há séculos dentro de igreja, quando vê Jesus: eu não te conheço. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Era forasteiro e não me abrigaste. Estava nu e não me vestiste. Estava na prisão e não me visitaste. Que é isso? Que eu não te conheço. Tudo que você fez para o teu engrandecimento. Você não cria na minha palavra. E os que não creem na palavra do Senhor perderão a viagem. Terceira e última tipo de pessoa que eu pude separar é rapidinho. Se nós temos pessoas que tentam fugir da presença de Deus, perderam viagem. Pessoas que não creem na palavra de Deus vão perder a viagem. E o crer é seguir, não tem jeito. Você tem que seguir como manda o mandamento, como a Bíblia ensina. Não é do teu jeito, não é do meu jeito. Não. Nós temos que viver nos trilhos do Evangelho. Ainda que você sofra perdas, pode ter certeza, você vai perder para ganhar com Cristo. Então tem pessoas que não creem. Terceiro tipo de pessoa que perderam viagem, que perdem viagem, são pessoas que querem viver sua própria vontade. Terceiro tipo de pessoas que perdem a viagem, são pessoas que querem viver a sua própria vontade. Eu remonto Lucas capítulo de número 15, por favor, só para a gente poder fechar com chave de ouro. Versículo 11 diz assim:
Certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. E ele repartiu e deu os seus haveres. Passados muitos dias, versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra de longínqua e lá dissipou todos os seus bens, vivendo solutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a ter necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da cidade e ele mandou apacentar seus porcos. Ali desejava ele se fartar de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui estou passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Pessoas que querem viver a sua própria vontade. Quantos de nós já tentamos fazer isso? Esse jovem perdeu a viagem de ida. Na ida, essa saída de casa, que é a viagem de ida, foi perdida. Ele vai retratar bem aquela questão de check-in. E ele permaneceu no mundo durante muito. Ele encheu o seu bolso de dinheiro, ele encheu a sua vida de prazeres, ele usou todo tipo de prazer que o mundo possa dar. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão: quem cair hoje dificilmente se levanta. Quem cair hoje da presença de Deus dificilmente se levanta. Costumo dizer aqui na igreja: não importa a forma que você estiver, se você estiver fedendo, se você estiver andando, se arraste nesse caminho, mas não deixe o caminho do Senhor, porque Ele pode te levantar a qualquer momento, quando você quiser. E Ele quer isso. Pessoas que vivem prazeres, que querem viver sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus, perderão a viagem. O menino fez isso, foi viver a sua vida. E ele voltou. O gostoso desse tipo de pessoa, no caso desse jovem, é que a viagem de volta foi mais importante. Ele foi, mas ele voltou. Ele entendeu que ele havia perdido a viagem. O mundo havia seduzido, havia enganado ele. E quando ele percebe isso, ele ensaia o retorno. Eu vou pedir perdão ao meu pai. E é lindo porque ele nos ensina que o nosso pecado primeiro fere a Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu. Teu pecado, meu pecado fere a Deus, mancha, macula a imagem de Deus. Olha, querido, quando nós pecamos como cristão, você não tem noção como uma sociedade paga por causa de nós. As igrejas estão deixando perder o testemunho pessoal. É esse testemunho pessoal. Nós estamos muito fechados nesse pacote chamado templo. E estamos deixando de dar bom testemunho lá fora. Querido, pode ser que aqui esta noite existam pessoas que estão com a Bíblia, estão pregando, estão cantando, e quando eles saem lá fora, a vida deles é um testemunho que acaba prestando um desserviço ao reino. Mas você pode fazer um caminho de volta. Porque o nosso pecado, o meu pecado, porque eu sou igual a você, o nosso pecado fere a santidade de Deus. Depois a gente fere o homem. E eu quero dizer para você que um pecador destrói toda uma família. Uma pessoa que está vivendo uma vida dentro da sua própria vontade e no mundo espiritual está destruindo toda a família. Porque a família, por tabela, vai ser inflamada, influenciada, até adoecerem e serem destruídas. E eu quero fechar esse pacote dizendo que esse menino me dá uma lição, porque ele não é como o irmão Marcelo, que é religioso. Ele é um cara livre. Ele entende que Deus merece a consideração dele. E esse reconhecimento é público, porque ele vai confessar publicamente o que ele planeja, a sua viagem de volta, ele executa. E ele grita, plenos pulmões: pequei, confessei. Então, diante desses personagens que perderam sua viagem, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta?
Por que não crer? Por que fugir? Por que se esconder? Por que ir para longe, viver sua própria vontade, se a vida está em Jesus Cristo?